Olá, boa noite a todos, daqui Nuno Andrade para mais um vídeo. Chegamos ao outono, inverno, quase, e como apanhamos menos sol, o nosso corpo, há uma tendência natural para os níveis de vitamina D baixarem no nosso corpo. Se és uma pessoa que te interessas por estes temas, fica atento até ao final do vídeo, pois eu hoje vou falar dos 7 alimentos obrigatórios se tu queres aumentar os níveis de vitamina D através daquilo que comes. Ora, boa noite, bem-vindos a todos e bem-vindas. Espero que tenham tido um dia tranquilo, ótimo, fantástico e maravilhoso. Facebook continua com problemas, mas pronto, vai dando para fazer desta maneira, só que eu vou perdendo muitos comentários. Olá Nanda, beijinhos. Nanda César. Mas eu reparei ontem que houve muita gente que fez comentários que eu não consegui ver. Só vi depois. Mas escreve na mesma. Se achas que isto pode ter interesse para mais alguém, é só clicares no botão partilhar para partilhar estas informações dos alimentos que têm mais vitamina D. A vitamina D foi erradamente classificada de vitamina, porque não é, é um hormónio que o nosso corpo produz em contacto com a luz que dá vida ao planeta, que infelizmente, de há uns anos para cá, nos vieram a querer convencer, e alguns de nós fomos convencidos, que o Sol é uma coisa que faz mal, provoca uma série de problemas, o que é um completo absurdo. O Sol continua a ser gratuito. Há 100 e poucos anos atrás, qualquer pessoa que tivesse um problema de psoríase, depressão, se fosse o que fosse, a recomendação era solário. E solário não é máquinas como existem hoje em dia. Era um espaço ao ar livre onde as pessoas relaxavam e apanhavam sol. E curavam-se as doenças assim. Tá? Será que existe alguém que não queira que a gente ande saudável? Porque isso não dá lucro, porque o sol continua a ser gratuito? Não sei, pensem vocês. Mas, além disso, nós hoje em dia temos uma sociedade diferente. Trabalhamos, passamos muitas horas entre quatro paredes, em sítios fechados. Apanhamos sol através de vidros, que não se deve. Tem que ser sol direto. As coisas mudaram e nós temos níveis baixos de vitamina D, principalmente nesta altura do ano, que apanhamos menos sol, andamos com mais roupa, etc. É uma das razões porque nós enfraquecemos o nosso sistema imunitário nesta altura do ano, fica mais fraco. Uma das razões, não é só esta. Há outra muito importante que é, como a água fica, como está frio, as pessoas bebem menos água. E nunca ninguém vai ter saúde se não beber água suficiente, líquidos suficientes. Nós de inverno comemos comidas mais quentinhas, temos tendência para ir para os açúcares, para os hidratos de carbono, que nos enfraquece o corpo ainda mais. Comemos menos saladas, menos frutas e legumes, que têm vitaminas e minerais que nos ajuda a reforçar o sistema. E mais uma outra série de fatores. Um deles também, apanhamos menos sol, temos menos vitamina D. Tá? Nossa saúde é sempre uma questão de equilíbrio. Hoje vou só falar dos alimentos com mais vitamina D. Se és uma pessoa que te preocupas com isso, só tens que comer mais destes alimentos. Que são alimentos que, se és uma pessoa que queres ter saúde, vais dizer que eu não gosto, não consigo comer, que é aquilo que muita gente diz, tal e qual como eu dizia do abacate, da beterraba, dos pickles, etc. De outras coisas que eu também não comia porque me convencia que não gostava. Ou então vais à procura de maneiras de confeccionar os alimentos de maneira que gostes. Tá? É tentativa, erro. Foi assim que eu fiz com outro tipo de alimentos. Com nenhum destes eu precisei de fazer. Apenas com um destes eu precisei de fazer também, porque é um daqueles que, se não for bem temperado, eu não consigo comer. Tá? Então vamos lá. Alimento número 1 é um dos alimentos que nós devemos usar de verão e de inverno, no mínimo 3 vezes por semana,
porque é muito rico em gorduras boas, em especial ômega 3. É um peixe, se for do Alasca ainda é melhor, mas quanto mais profunda for a água, e o salmão é um peixe de águas profundas, melhor, porque tem menos probabilidade de trazer toxinas. Tá? Salmão selvagem, salmão pescado no mar. Atenção, salmão de aquário é um veneno. Não vou entrar em pormenores. Salmão selvagem, um dos melhores alimentos para desinflamar o corpo, cheio de ômega 3 e também de vitamina D, aquela que estamos aqui a falar hoje. Salmão é um alimento que eu tenho sempre em casa e que tento comer pelo menos 3 vezes por semana. Mas pode ser mais, não tem que ser só apenas 3 vezes. Tá? Número 2, atum. Muitas pessoas ainda não aprenderam que as latas, eu estou a falar agora da lata porque o atum, que a maior parte das pessoas come, vem em lata, mas o atum também se vende pescado, congelado, para nós cozinharmos de outras maneiras, tá? Mas como a lata é prática, simples, rápida, nós temos uma tendência natural, fomos habituados a ir atrás do mais fácil, do mais prático. Temos tendência para comprar em lata. A lata, já nem vou falar dos azeites com óleos, etc, que aquilo traz, nem vou falar disso, vou só falar da lata. A lata tem uma série de substâncias que disturbam o sistema hormonal. Tá? Uma das coisas que faz é isso. Tem substâncias endócrinas. Como é que não é pseudoendócrinas, tem um nome específico, agora está-me a falhar, qualquer coisa endócrino, mas que provoca uma alteração no sistema endócrino das hormonas, que muitas pessoas têm hoje em dia, principalmente as mulheres, e é necessário nós temos alguma, pelo menos, informação sobre isto para tomarmos outras decisões. Existe atum sem ser de lata. O atum é um peixe maravilhoso, cheio de gorduras boas também e também de muita vitamina D, que nós devemos ingerir com mais frequência porque não apanhamos tanto sol hoje em dia. Tá? Mesmo algumas pessoas no verão não apanharam sol quase nenhum. E algumas apanharam, mas encheram-se de protetor e o corpo não produziu a vitamina D necessária. Tá? Salmão, número 1. Atum, número 2. Sardinhas, número 3. A época das sardinhas já acabou mais ou menos. Apesar de congeladas, a gente consegue comer todo o ano. Mas a sardinha é um peixe pequeno e nós devemos dar prioridade aos peixes pequenos porque o mar também está poluído, infelizmente. Mas os peixes pequenos, já foram feitos testes sobre estas coisas, os peixes pequenos são os que acumulam menos toxicidade do mar. Tá? Porque se nós olharmos para a cadeia alimentar, os peixes grandes comem os pequenos. E o maior come o mais pequeno. Em regra geral, é assim que funciona a cadeia alimentar. E então os peixes, quanto maior for o peixe, maior a concentração de metais pesados, por exemplo, que é uma das coisas que o mar está, infelizmente, com bastante toxinas deste género. Tá? Mas salmão, atum e sardinha são os 3 peixes melhores que tu tens que pôr na tua dieta, não só por causa da vitamina D, que está carregadíssimo dela, mas também porque está cheio das outras gorduras boas, nomeadamente o ômega 3, que tu tens. Deverias ter um rácio de 1:1 ou de 1:2 no máximo, entre ômega 3 e ômega 6, e aquilo que acontece hoje em dia, e provavelmente tu és uma dessas pessoas e não sabes, tu tens um rácio de 1:20, 1 de ômega 3 para 20 de ômega 6, ou seja, tens o corpo completamente inflamado devido a este desequilíbrio. Então, basta comer mais destes 3 peixes e o teu corpo fica com mais ômega 3, desinflama, ficas com mais saúde, mais vitamina D, etc. Se estiveres a gostar, coloca uns coraçõezinhos para eu saber. O Facebook está meio maluco, mas eu acho que de vez em quando vejo uns corações. Não estou a ver nenhum. Se calhar hoje não deixo outra vez. Faz parte, não faz mal nenhum.
Não estou a ver corações nenhuns. Alguém está a pôr corações? Ah, estão ali a aparecer agora. Ok. Obrigado. Obrigado, Mira. Acho que foi Mira, não sei. E mais outras pessoas com bolinha que eu também não consigo ver quem é. Obrigado, já vi que os corações aparecem. Algumas coisas aqui estão completamente desreguladas aqui no Facebook, então eu não consigo ver tudo. Mas obrigado pelas partilhas. Ainda estás a tempo de clicar no botão partilhar para que mais gente tenha acesso a estas informações. Ainda vou falar de mais 4 alimentos que são os que têm mais vitamina D e que tu deves arranjar uma forma, se não gostes, de aprenderes a gostar deste tipo de alimentos e de aprenderes as diferenças, como eu expliquei agora, em relação aos peixes, peixe selvagem, o mar está poluído, quanto mais pequenino for o peixe, melhor. Este tipo de pormenores são extremamente importantes. Nós começamos a tomar atenção. Nós vivemos num mundo muito tóxico. Pequeninos pormenores fazem grandes diferenças. E é para isso mesmo que eu faço estes vídeos, para eu próprio ter que estudar e aprender mais e vocês aprenderem também. Tá? Alimento número 4. O ovo. Nomeadamente a gema do ovo. O ovo foi outro daqueles alimentos que, porque será, que nos disseram há muitos anos que nós começámos a ouvir dizer que o ovo fazia mal, que subia o colesterol, blá blá blá, fazia mal a isto e àquilo e àquilo outro. E não é nada disso, é completamente o oposto. O ovo é o segundo melhor alimento do mundo, tem todos os nutrientes, só não tem vitamina C. Nós, se quisermos ter um pequeno almoço completo, comemos um ovo e uma peça de fruta que tenha vitamina C, um kiwi, uma laranja, e nós temos os nutrientes todos. É do dentro do ovo que sai o pintinho, que dá vida. É uma coisa que tudo o que dá vida é onde está. São alimentos. O que dá vida, que no mar são as algas, na terra são as sementes, e no caso deste tipo de animais, os ovos. Tudo isto é a base de onde vai nascer alguma coisa. E então, tudo de onde nasce alguma coisa é onde existe maior concentração de nutrientes. E então, o ovo é o segundo melhor alimento do mundo, só existe um melhor, que é o leite materno, e nomeadamente a gema do ovo, está cheio daquelas gorduras boas, e da tal dita chamada vitamina D, gema de ovo. Eu como 4, 6 ovos por dia, às vezes 10, às vezes só como 2, mas em termos de carne, é do que eu como mais. Porque eu quase não como carne, ou como cada vez menos. Ovos eu como com muita frequência. Em relação aos ovos, o problema que nós temos de ter atenção é saber o que é que a galinha comeu. Este é que é o problema. Porque se for uma galinha de aviário, a própria galinha não apanhou sol. Portanto, o ovo de aviário, se a galinha não apanhou sol, o ovo de aviário também não tem vitamina D. Tá? E isto é que é importante que tu percebas. Não é chegar ao supermercado e comprar uns ovos de aviário. Cheio de porcarias, né? Não nem vou falar nisso. Tá? É de galinhas que apanharam sol. Se as galinhas apanharem sol, quando metem ovos, a gema do ovo está cheia de vitamina D. Porque a galinha produziu, porque apanhou sol. Se ela não apanhar sol, também não produz. Certo? É assim que funciona. Tá? Galinhas felizes. Alimento número 5. Queijos. Os queijos são ricos também em gorduras e em vitamina D. O problema do queijo é a vaca, ou a cabra, ou a ovelha, depende do tipo de queijo que for. Se foi criada num matadouro onde estão centenas de vacas, umas em cima das outras, num teto fechado, a comer rações onde não apanham sol, o problema é o mesmo, tá? Tal igual que mais galinhas. Ou se é uma vaca que comeu relva, apanhou sol, sempre que fazia sol apanhava sol porque está solta, apanha chuva, apanha sol, apanha tudo, e come relva. É assim que a vaca se alimenta, tá? Se for uma vaca, uma cabra deste género que apanhou sol e comer relva, um queijinho é um alimento ótimo. Não é aqueles que tu compras no supermercado, que vem cheio de pus, bactérias, sangue das tetas das vacas e das cabras e por aí fora. Tá? Fora os processos que leva, que destrói todas as proteínas. Mas o queijo,
se for nestas condições, é um alimento ótimo. Se o animal apanhar sol, o queijo também tem lá vitamina D, ótima para a nossa saúde, para reforçar o sistema imunitário, que muita gente, principalmente nesta altura do ano, tem necessidade de fortalecer o sistema imunitário. Tá? Número 6. Fígado, mais conhecidos por iscas. Este é daqueles alimentos destes todos que eu nunca gostei. Até que eu percebi que era importante. Em termos das partes dos animais, é a parte mais saudável. Se o animal for saudável, esta é a parte mais saudável do animal, que está cheio de gorduras. Gorduras boas. O homem do Paleolítico caçava os animais, tirava o fígado e o coração e deixava o resto para os outros animais comerem. Tá? As partes gordas era aquilo que os nossos antepassados, o teu tetravô da altura do Paleolítico, era isto que ele comia. Fígado e coração cheio de coisas boas, porque esses animais eram selvagens. É tal coisa, o animal, se for selvagem, se comer da natureza e apanhar sol, que é isso que é importante, o fígado é dos melhores alimentos que nós podemos comer. Carregadinho de coisas boas, nutrientes bons, especial os ômegas e também a vitamina D, que é aquilo que eu estou a falar hoje. Número 7, por último, mas não pior que os outros, são os cogumelos. Cogumelos medicinais. Nós vivemos num país de sol. Não é nada difícil a gente pôr um vaso com terra e cogumelos, ou depende de onde o cogumelo cresce. Há cogumelos que crescem em árvores. Eu até nem percebo muito disso. Eu sei que há pessoas aqui bem perto da minha zona que produzem cogumelos de forma natural, que até vão ali ao mercado vender, ao sábado de manhã. Os cogumelos têm montes de propriedades, são fungos, a categoria deste tipo de alimentos. São ervas adaptogénicas. Isto significa que os nutrientes, em especial os antioxidantes, que este tipo de ervas adaptogénicas têm, o que é que isto faz? Adapta-se ao teu corpo. Ou seja, imagina que é um alimento que tem uma capacidade de fazer um scan ao teu corpo todo. E ele faz o scan ao teu corpo e detecta que naquela zona do teu corpo existe um déficit. Então este tipo de plantas canaliza esses nutrientes para onde o teu corpo estiver pior. Por isso é que se chama uma erva adaptogénica. Ela adapta-se ao nosso corpo. Tá? Os cogumelos são fantásticos para este tipo de coisas. Existem não sei quantas espécies de diferentes cogumelos, centenas pelo menos existem, ou milhares provavelmente. Os mais comuns que nós conseguimos comprar numa ervanária, ou não sei, em termos de plantar também não tenho muito conhecimento sobre isso, mas eu geralmente compro biológicos. É importante saber se os cogumelos apanharam sol. Tá? Esta parte é que é importante. Porque se forem criados numa estufa, não apanharam sol. Não apanharam sol, não têm a vitamina D. Tá bem? Não quer dizer que não seja bom na mesma, porque tem lá outros nutrientes, mas estamos a falar de vitamina D, é preciso que eles apanhem sol. São cogumelos selvagens, digamos assim. Está bem? Existem muitos, por exemplo, a medicina chinesa fala muito do reishi, do cordyceps, que é um cogumelo, uma lagarta, assim uma coisa estranha, mas muito bom para a saúde. O chaga, os cogumelos têm nomes muito estranhos às vezes, o shiitake, o maitake, estou-me a tentar lembrar assim de mais nomes, mas há um que se chama a juba de leão, acho que é isso, juba de leão, lion mane. Há muitos, tá? Se não sabes, podes ir a uma ervanária, perguntas, normalmente vende-se em pó, mas também é uma coisa fácil, simples de plantar, de criar.
tá? De forma natural. Se tiveres um bocadinho de terreno ou uns vasos, é possível também criar este tipo de alimentos. Tá? Estes são os 7 alimentos com maior quantidade de vitamina D, desde que, no caso do ovo, dos queijos, do fígado e dos cogumelos, desde que os animais apanhem, os animais e o cogumelo, neste caso, o último, que apanhem sol. Se apanhar sol, também tem vitamina D. Tá? Em termos de peixe, são selvagens. Tá bom. Salmão, atum e sardinha são os 3 peixes, e estes são os 7 alimentos com maior quantidade de vitamina D3. Apesar de ser inverno, nós temos menos sol, ou outono, inverno, nós temos menos sol, mas sempre que tiver sol, aproveita e vai e senta-te um bocadinho ao sol, ou vai dar uma caminhada na natureza, a apanhar sol. O teu corpo produz vitamina D se tu tiveres bons níveis de colesterol. O teu corpo vai produzir vitamina D e continua a ser gratuito, está bem? Portanto, isso é tudo aquilo que nos ensinaram sobre o sol, sobre os ovos e sobre uma série de outras coisas, sobre o colesterol. São coisas que na realidade não são muito verdadeiras. Pensa um bocadinho porque é que será que todos nós achávamos que, ou alguns, se calhar tu ainda achas que o sol faz mal, porque os médicos dizem que provoca cancros e provoca não sei o quê, e as pessoas acreditam. Enquanto os estudos mostram, os estudos científicos que existem, mostram exatamente o contrário, tá? Que ajuda a prevenir este tipo de doenças que eles dizem que provoca, está bem? Portanto, o mundo está cheio de contradições. São os 7 alimentos melhores com maior quantidade de vitamina D3. Espero que tenhas gostado. Não custa nada a gente comer mais destes alimentos. Às vezes o mais difícil é a gente perceber se estes animais apanharam sol ou não, né? Essa é sempre a parte mais difícil na prática. Tirando isso, não custa nada a gente comer mais destes alimentos em vez de comermos outras porcarias que não devemos. Tá? Se comeres mais destes alimentos, o teu sistema imunitário vai ficar mais forte. Vais ficar com o teu corpo mais equilibrado. Se és uma pessoa que tens algum problema do sistema imunitário, se fores fazer um teste de vitamina D, provavelmente tens os níveis baixos. Tá? Não é a única causa, mas é muito comum as pessoas que têm doenças do sistema imunitário terem estes valores mais baixos. Existem outras coisas, se é o teu caso, existem outras coisas. Se tens um sistema imunitário fraco, como o meu, que se eu me distrair um bocadinho, fico doente, ou ficava, sofri mais de 20 anos, andei mais de 20 anos a tomar medicamentos para uma doença do sistema imunitário, e um dia mostrava um caminho diferente, um caminho que nós reforçamos o sistema imunitário e temos menos vezes doenças, ficamos doentes, curamos mais depressa, conseguimos evitar os remédios, temos mais qualidade de vida, envelhecemos mais devagar e uma série de outras vantagens. Quando nós temos um bom nível de nutrição, é isto que acontece no nosso corpo. Se tu és uma pessoa que tens algum desses problemas, precisas de ajuda, basta mandares uma mensagem privada, falamos um bocadinho sobre o teu problema, seja qual for o problema, eu já vi pessoas a melhorarem dele, podes ter a certeza, já estou nesta área há 22 anos e eu já vi todo o tipo de que nós chamamos de doenças, que alguém nos disse que eram doenças, já vi as doenças a reverterem, a voltarem, a pessoa a deixar de ter os sintomas, como aconteceu comigo em relação à asma. Deixei de ter sintomas, deixei de precisar de medicamentos, vivo melhor e isso é que é importante. Qual foi a solução? É a natureza. Se precisares de ajuda é só mandares uma mensagem. Espero que tenhas gostado. Eu volto amanhã 21h30 para mais um vídeo. Obrigado a todos por terem estado presentes, pelos comentários que eu não consigo ver quase nenhuns. Obrigado pelas corações. Um bem-aja especial a quem clicou no botão partilhar e partilhou estas informações com outras pessoas. A maior parte das pessoas acha um absurdo as coisas que eu digo, mas isso é só porque todos nós vivemos no mesmo planeta e ou nós tentamos aprender estas coisas por outro caminho, ou então ficamos igual a toda a gente, achamos que é tudo como nos dizem.
e na realidade não é. E a natureza tem tudo para nós sermos saudáveis. Temos que aprender como é que é, já que ninguém nos ensina, temos que ser nós a aprender. Beijinhos e abraços, bem-aja a todos, gratidão no meu coração e amanhã, 20h30, estarei de volta para mais um vídeo. Tchau, tchau e até amanhã. Resto uma noite tranquila.